Diante disso, nós temos que dizer o seguinte: nem a gente tem que correr, que é uma política de total rendição diante do Bolsonaro. É preciso enfrentar o Bolsonaro, né? Até agora, né, não aconteceu nada, digamos assim, que impeça você de levar adiante a luta contra o Bolsonaro. Então você tem que levar adiante a luta contra o Bolsonaro. O que você vai fazer? Seria absurdo ter uma outra política. E nem ficar esperando que ele caia sozinho. Não é assim tão simples. O governo não cai sozinho. O governo cai por causa da oposição que existe a ele. Seja popular, seja no interior do próprio governo, seja no interior das camadas dominantes, mas ele cai por causa disso. Nenhum governo cai sozinho. Ninguém está se opondo a ele, ele caiu. Esse aí seria milagroso, né? As duas posições são absurdas. Na realidade, nós temos que levar em consideração aqui, eu acho que isso é um dos pontos, um dos eixos de uma análise da questão Bolsonaro é o seguinte: quando foi dado o golpe de Estado, a direita passou a ofensiva. Aí começou uma reação ao golpe de Estado e começou a crescer no país uma polarização muito grande. Essa polarização teve várias expressões, mas a expressão mais importante foi o crescimento da candidatura do Lula, porque a eleição é uma maneira natural de expressar a posição política. O crescimento da candidatura do Lula expressava uma polarização cada vez maior, né? Inclusive, se o Lula fosse para a eleição, é difícil até de prever o que iria efetivamente acontecer. Bom, aí a grande pergunta é: aconteceram eleições sem o Lula. A polarização, ela acabou por causa das eleições? Não. As pessoas que achavam que o Lula era a saída contra o golpe e tudo mais, mudaram de opinião, estão apoiando o Bolsonaro? Não. Elas simplesmente ficaram sem um eixo de reagrupamento político. Mas a tendência à polarização está aí. O governo Bolsonaro, o Bolsonaro e os golpistas, a burguesia de um modo geral, eles obtiveram uma vitória com a fraude eleitoral, mas essa vitória não é uma vitória definitiva. Quem acreditar nisso, acredita que a eleição resume todo o processo político. Não é verdade isso. Essa avaliação é falsa, né? Eleição, ela, às vezes no Brasil, já aconteceu no Brasil, nós temos casos históricos, de que a pessoa foi eleita e caiu antes de tomar posse. É o caso da eleição de 1930 do Júlio Prestes. Ele ganhou a eleição e caiu por causa da Revolução de 30, nem governou. A gente sabe que as eleições no Brasil têm um caráter muito artificial. Sempre tiveram. Outras pessoas aí foram eleitas e tiveram que governar sob estado de sítio o tempo todo. Então, a eleição não pode ser considerada como um fator decisivo. Em geral, as eleições brasileiras, elas se colocam muito em contradição com a tendência popular. Então nós temos aí uma polarização que continua, uma eleição que foi um passo adiante do golpe de Estado, foi uma vitória do golpe de Estado, mas que não é decisiva. E isso tudo indica que é necessário opor uma enorme resistência, uma enorme mobilização popular, não resistência no sentido de você ficar lá, né, totalmente na defensiva, mas de partir para cima do governo, inclusive para impedir que um governo como esse, que é um governo perigoso, que é um governo ameaçador para as organizações operárias, se consolide. Nós temos que entender isso daí, né?